Deus. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Os irmãos em Cristo aceitem a santa paz do Senhor. Graças a Deus. Louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. Graças a Deus. Com certeza. Jesus lá. Louvado seja Deus. Encontraram? Amém. Amém. Eu vou louvar junto. Eu vou junto mais lindo de você, né? E não vai ser. Graças a Deus. Grata nova Deus proclama, hoje ao mundo pecador, doce nova revelada, lá na cruz do Salvador, segue o desviado homem dos caminhos Senhor, desconhece, desconfia, esse Deus, o Deus de amor, grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor, com oferta e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensa o homem, em pronunciaste o Criador, meio de salvar se inventa, clama e roga em seu favor, aos supostos mediadores, desprezando Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor, glória a Deus, resplandece, mostra triste pecador, que na cruz estão unidos, a justiça e o amor. Mostra que Deus Salvador, que sempre proclamaremos, Deus é luz, Deus é amor. Grata nova, doce nova, vem do lábio do Senhor, escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Basta Deus, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Graças a Digo graças a Deus. Todos aqui ajudar uns aos outros.
Agora chega aqui no 77. Eu não vou, mas ele está aqui com o tá bom? Em nome de Deus. 77, tá? Glória a Deus. Nós queremos ser um vencedor, né? Não tem que fazer a vontade de Deus. 77, tá bom? Glória a Deus. Todo mundo jogar aqui para ver. Amém. Graças a Deus. Quem nesse mundo ser um vencedor, queres tu cantar na luta e na dor, queres ser alegre como lutador, guarda o contato com teu Salvador, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador. Nesse mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pensar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par, com Deus o contato deves tu guardar, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador, queres tu com Deus a comunhão e ter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em te ver, guarda o contato com supremo ser, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador, deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres nesse mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder, guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador, pela senda alegre tu caminharás, e no encontrado com teu Salvador. Glória a Deus. Aleluia. Só um momento, né? E vamos receber aquele que vem em santo nome de Senhor, trazer a santa palavra de Deus, tá bom? Esse é o pão para Jesus. Som. Ótimo. Amém, irmãos? Aceite a paz do Senhor Jesus? Amém. Pode se assentar em nome do Senhor, tá certo? Em nome de Jesus. Para você que está assistindo, em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, tá bom?
E que Deus abençoe vocês. Antes que eu me esqueça, no dia 17, ou foi dia 10, que eu 17, Campo Limpo, né? Campo Limpo é assim. Não, eu fiz uma troca com o ministro Jailson, tá certo? Nós manejamos. Porque, ao meu ver, eu acho bom. Vocês podem dar sua opinião, tá bom? Meu ministro, espero que vocês podem dar a opinião dele. Ministro diferente, irmão diferente, pregando na mesma igreja. Ele prega aqui e eu prego para lá. Por quê? Porque Deus vai usar um ministro. Eu não conheço a igreja de lá, o pessoal, e ele não conhece vocês aqui. Vocês entendem? Então, eu acho assim, muito válido uma pessoa que vem de fora e que Deus usa. Tá certo? Vamos dizer assim, eu passei uma semana nervoso, e aí eu falei um palavrão. Aí vem aquele irmão que não me conhece, não sabe o meu gênero, não sabe nada meu, não sabe nem se eu sou convertido ou não. Aí ele vem e chove aqui em cima do púlpito e começa a falar aquilo que aconteceu na minha casa durante a semana. Você está entendendo? Então Deus usa o ministro, a missionária, a sociedade senhora, a reverenda, dessa forma. É por isso que nós damos valor a um pregador que vem e que dê lugar a Deus aqui em cima do púlpito. Não precisava de fazer isso se vocês pregassem. Todo mundo pregasse aqui, não precisava fazer isso. Aí, quando nós fizéssemos uma campanha, trazia um pregador de fora, tá certo? E isso é bom para edificar a fé de cada um de nós. Lá aquelas pessoas que só ouvem o irmão Jailson, o ministro Jailson, só o Jailson. Aí eles vão ver o irmão Carlos. E aí o que acontece? Vai vir alguma palavra diferente da parte do Jailson, da parte de mim, porque os lugares que nós damos para Deus, eu posso dar mais lugar, ele pode dar mais lugar do que eu, ele pode dar menos lugar do que eu, ou eu dar menos lugar do que ele. Porque Deus, ele não tem compromisso comigo. Deus não fez compromisso com o homem. Ele tem compromisso com a palavra dele. Tá certo, irmãos? Em nome de Jesus, tá bom? E a Sandra, ela vai continuar fazendo as escalas, tá bom? Em nome de Jesus. Acredito que a maioria das irmãs não pregam, não dá lugar, não gosta de pregar, tá certo? Então, dia que tiver o irmão Félix na escala, em nome de Jesus, tá bom? A Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que vem em nome do Senhor. Então, ele veio em nome do Senhor. O dia que vier uma de vocês aqui, bendita é uma de vocês que está aqui em nome do Senhor. Tá certo? Em nome de Jesus. E se vocês tiverem assim alguma dúvida, tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem pergunta. Tá bom? Às vezes a nossa fé não é igual. Tá bom. A nossa fé não é igual, irmão. Tá certo? Então, o que é a fé? É a certeza daquilo que você não vê, mas você acredita, você espera naquilo. Não é verdade? Então, às vezes, eu venho aqui, eu mesmo fiquei na igreja 1 ano e meio sem saber o que era a fé. E a fé já me levava para a igreja, porque a pessoa sem fé não veio aqui. O caso da irmã Luzineide, mesmo em nome de Jesus, ela mora lá embaixo, lá perto do Viana, não é isso? E vem aqui, por quantas igrejas essa irmã passa? Tá certo? Por quê? Porque a fé dela está aqui, tá certo? Então, acredite na sua fé em nome de Jesus. Então, assim, por isso que eu estou dizendo para você assim, se você tem alguma dúvida a respeito de fé, tá certo? Então, você pega, você fala assim, ô ministro Carlos, eu queria tirar uma dúvida. O que quer dizer esse versículo? O que quer
eu tive um sonho, o que quer dizer assim, vieram me trazer uma palavra, o que quer dizer essa palavra? E da forma que Deus me der entendimento, eu vou responder para vocês, tá certo? Em nome de Jesus. Por quê? Porque a nossa igreja tem que ser uma igreja estruturada, porque com dúvida ninguém vai entrar no céu, mas nem no céu da boca, tá certo? Então, quando você tiver dúvida, em nome de Jesus, eu costumo sempre dizer, tá certo? Eu costumo sempre falar, existe Deus Jesus, Deus Pai e Deus Espírito Santo. Acabou. 1 vezes 3 é um só. 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Certo? E com isso eu quero dizer para você assim, o Pai, Ele não enviou o Espírito Santo aqui e mandou o Filho para a Assembleia de Deus. Vocês vão lá que o papai vai lá para Deus e agora o papai vai lá para CCB ou o papai vai para outro ministério. Não. Está certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque não adianta ninguém profetizar ou pregar para você dizendo que Deus quer que você saia da sua igreja. Isso é heresia. São pescadores de aquário e confusão na sua mente. Tá certo? A partir do momento que eu estou pregando para vocês, tá certo? Aí eu vou lá em todo ponto de ônibus assim. Aí o irmão começa a profetizar, falando mistura profetizar. Você tem que analisar pela tua fé se aquilo tem base com o que você já aprendeu, pelo caminho que você já andou aqui. Tá certo? Porque Deus não manda você sair daqui. Na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, não tem um versículo que diz assim, se não der certo aqui, vai para outro. Você está pedindo aqui, não recebeu aqui, vai lá na outra assembleia que eu vou te dar lá. Não existe isso. Tá certo? Então, em nome de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque faz parte da mensagem. Tá bom? Em nome de Jesus. E quando eu disser qualquer coisa, em nome de Jesus Cristo, que eu falei na troca, a igreja não é feita só por mim, ela é feita por vocês todos. Se vocês não estivessem aqui, não tinha para quem eu pregar. Eu ia fazer uma oração por irmão Félix, minha esposa, e nós ia embora. Tá certo? A igreja é feita por vocês. Aqui não tem nem eu, nem Félix, nem a irmã Santina. Ninguém é maior do que ninguém. O maior aqui é o dono da casa, que é o Pai. Tá certo? Parece que eu entendi a irmã fazer assim. A irmã Rosinei, isso. Aí eu falei para Deus,
É tipo assim, gente não é serpente, tá certo? O inimigo é o que vai fazer mandar mensagem, tá bom? Isso aí que você está falando, tá bom? O que acontece? Eu acredito que Deus ele lhe deu uma alerta, tá certo? Porque quando Deus ele usa uma pessoa para lhe apontar e dizer que tem serpentes, tem uma cobra, cuidado com cobra, irmão. Deus ele está dizendo o quê? Que tem pessoas envolvido com o poder de Satanás. Você está entendendo? Com o poder do inimigo, que pode fazer confusão na sua casa. Às vezes é uma situação financeira que você está passando, que você já está orando. Às vezes é um vizinho que está destratando você, a sua família, entendeu? Então tem tudo a ver. Aí tu ora, pede a confirmação a Deus. Deus mostra uma serpente engolindo a outra. Pronto, aonde você teve a visão, da onde Deus falou, Deus mostrou uma visão para você. Eu creio plenamente e aí veio a resposta. Não, minha serva, aquela cobra que minha serva falou para você, ó, eu te dei o livramento e uma comeu uma outra, tá certo? Quando eu cheguei em casa, eu recebi outra notícia, né? Tem uma vizinha perto da minha casa que ela só me apontando. Aí disse que o marido dela pegou ela e faltou matar ela. A vizinha do lado pegou ela e tomou o marido do filho e colocou no chão. Depois Pois é. levou ela para outro lugar, ela já não mora mais lá. Pois é. Ela já não mora lá dentro de casa. Pois é. Então, é tudo isso. Quando Deus ele fala assim, ó, que aonde tu pisares a planta do seu vocês não vão se tomar. Para vocês verem a campanha, né, cara? Entendeu? É uma coisa assim que, às vezes você pode buscar uma resposta de Deus aqui, tá certo? Vamos dizer assim que todo mundo sabe, irmão Félix, que você ganhar na loteria é uma chance em 50 milhões, tá certo? Tá certo? Então o que acontece? Uma pessoa que busca uma resposta de Deus aqui, essa pessoa só vem aqui. Fica mais difícil porque às vezes Deus mandou a resposta para você lá naquele clube de Santo Amaro, ou lá na Matriz, ou na filial de Parelheiros, ou na filial de Campo Limpo, entendeu? Então é muito bom nós andarmos com união com os irmãos, no ministério. Você quer que entenda? Sim, mas você tem que ter mais esforço. Você tem que jejuar. Você tem que também saber analisar. Porque Deus manda da maneira que Ele quer mandar. Você tem que confiar nessa. É isso aí. Ó, quantas vezes que a gente está no culto e a gente sabe de alguma situação aqui na igreja ou na vida de uma pessoa. O senhor mesmo, quantas vezes que a gente for para o culto, aí vem aquela mensagem lá e a gente fala assim, puxa, essa mensagem fulano não está aqui, eu precisava de ouvir essa mensagem, era para ele. Você está entendendo? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, em parte você profetiza e em parte você conhece. Você está recebendo a profecia lá, e aí Deus está trazendo para você aquela pessoa que você sabe que tem essa falha, e que era para essa pessoa estar lá. Então, se essa pessoa estivesse lá, você não viu. Naquele dia você vai falar, pô Senhor, eu orei tanto e tu não me respondeu. Aí Deus vai pegar eu, ou vai pegar o Félix, ou vai pegar o... Fala assim, ó, aonde foi que eu respondi a oração dela, meu sério? Foi lá no culto de Santo Amaro, ou foi lá na outra igreja, na filial de Parelheiros, de São Luís, Campo Limpo, Paulo Velho, na Matriz. Por quê? Por causa que você orou, pediu a Deus, mas você não buscou, tá certo? E aí, quando chega em casa, eu vou dizer de uma mulher, que a vida da mulher não é fácil, tá certo? A mulher trabalha fora, chega em casa, tem que trabalhar dentro de casa, tem que deixar as coisas preparadas para o filho, hoje é para os netos, hoje é para todo mundo, entendeu? E aí, tem que arrumar a casa, deixar a casa limpa, tem que preparar, tem que lembrar do bilhete para deixar para não esquecer nada, entendeu? Então, a vida de uma mulher não é fácil. Então, aí você vem, vamos dizer assim, você vem só aqui, tá certo? Você só está aqui.
E na sua casa você tem todos esses alfazeres. Então você, provavelmente, literalmente, você não tem como você estar igual o ministro falou. A resposta sua pode vir dentro de casa, mas tem que ter oração. E lá dentro de nossa casa não vai ter oração. Você já reparou que quando você põe o joelho para orar, para agradecer a Deus, é a campainha que toca, o telefone que chama, é alguém que bate na porta, é alguém gritando. Então, tem as suas adversidades. Você está entendendo? E sobre essa adversidade, eu quero falar de Noé. Você me lembrou Noé? Noé, ele não foi um grande pregador. Ele evangelizava, ele falava que Deus iria destruir a terra. Eu tive um sonho, tive uma visão. O anjo do Senhor apareceu para mim e disse que essa terra está cheirando mal, minhas narinas. Vai lá e diga meu servo. Por que ele não falou com a nação? Porque Noé, embora ninguém acreditava nele pela velhice, Noé, ele acreditava fielmente nos profetas, nas promessas de Abraão. E ele acreditou e tomou posse. Quando Deus viu que ele acreditava fielmente nas promessas de Abraão, o que Deus ele fez? Chamou a atenção, virou a atenção, voltou a atenção para Noé. Aí ele não é um grande pregador, não fez milagre nenhum, mas era um homem que conseguiu chamar a atenção pela crença, pela credibilidade que ele deu aos profetas anteriores aí. Tá certo? E hoje, eu e você, nós não estamos muito longe desses profetas, embora eu e você nós temos o Espírito Santo de Deus, mas muitas das vezes nós passamos e atropelamos o Espírito de Deus, porque às vezes o Espírito de Deus fala com você, mas a dúvida está aqui, ó, que é o que nossa irmã falou, a serpente. A serpente no Éden. Eu fiquei tão consciente que eu falei assim, meu Deus, mas eu ando tanto nesse monte louvando. E uma serpente pegou no meu pé. Não quero que você não vai falar. Eu falei assim, meu, eu sei dessa, mas eu quero passar dessa serpente. Aí eu Você está pensando que é um tipo de serpente, que é uma cobra mesmo, mas não é, é gente. Eu já entendi que você está falando. Agora eu entendi, mas na hora que ela falou, eu achei que era uma serpente de raça, não, que era uma cobra. Então, Graças a Deus, ele explicou e a irmã do Luiz, ela viu que eu estava confusa. Eu falei com Deus antes de sair, Deus prepara uma pessoa para falar comigo sobre essa coisa. então, Aí Deus preparou ela de novo, no meio da rua, para falar para mim, irmã, você está confusa naquele dia que eu te comprei um monte de pois é, porque Deus não deixa ninguém enganar, tá certo? Agora, por quê? Por que nós ficamos confusos? Por quê? Porque às vezes a gente está afiado na casa de Deus, nós estamos vindo ao culto fielmente, mas está sempre nos faltando algo. Você está entendendo? E o que Deus ele diz assim, ele usa lá no livro de Timóteo, ele está dizendo assim, ó, se há falta de conhecimento em vós, Deus ele não tem limite para lhe dar ensinamento. Eu não tenho confusão com meus sonhos, eu tenho certeza que os meus sonhos são. Pois é, mas tu não entendeu na hora. Então, tu não entendeu na hora, tu vai entender depois. Então nós somos confusos. Pois é, tá certo? Então assim, abre as suas Bíblias, livro de Êxodo, capítulo 20. Que é os 10 mandamentos, tá certo? É o segundo livro da Bíblia. É o segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo.
20. Para quem não sabe, esse livro são um dos livros pentateucos da Bíblia, tá certo? Escrito por Moisés. 20. E eu vou dando o perfil da mensagem, que os anjos queriam vir pregar, fazer o papel, e Deus ele disse não. Nossa irmã Lucineide falou da serpente, tá certo? Quando a serpente, o diabo veio, se transformou em serpente, tomou a forma de serpente e conversou com a nossa mãe, a Eva, e fez com que nossa mãe desobedecesse a Deus. Foi quando entrou o pecado da desobediência. A obediência para Deus é a sua roupa, certo? Se nós tirar a roupa, vai aparecer as nossas vergonhas. Nós vamos ficar nu diante de Deus. Como Deus é santo, Ele vai tapar os olhos para não me enxergar nu. Nessa época, não se podia descobrir a nudez de ninguém. Você ficaria imundo diante de Deus e poderia ser exterminado. Aqui Deus, quando nossa mãe dá ouvido a Satanás em forma de serpente, eles simplesmente falaram para Deus em resposta: eu daqui para frente eu vou viver segundo o costume da minha tribo, da minha nação, do meu povo, porque naquele tempo não se tinha muita gente igual tem hoje. E aí Deus ele pega, ele vai e ele não mata, mas ele expulsou nossos pais do paraíso, do jardim do Éden. Então isso quer dizer que por descendência lá atrás, milhões e milhões de anos, nem eu e nem você tem direito de subir ao céu, porque nós não somos de lá. Por que nós não somos de lá? Porque os nossos pais decidiram viver na terra e segundo o costume mundano, tá certo? Só que foi passando os tempos, foi passando, e nesse tempo aqui, para vocês entenderem o perfil, se vocês vão gostar ou não importa, é a palavra de Deus, tá bom? Se podia um filho deitar com o pai deitar com a filha, e assim por diante. Por quê? Porque era a criação, era o início da criação, até o dia que Deus ele chega no livro de Gênesis, no capítulo 6, e ele olha assim e fala assim: ó, os homens da terra viraram as costas para mim. Os olhos dos filhos dos homens são somente para as filhas dos homens. Ou seja, nós homens, naquele tempo, só tinha olho para a mulher, porque era liberal, estava o crescimento. E Deus, olhando isso, no Gênesis capítulo 6, está dizendo assim: ó, e vendo Deus o homem que criou, então arrependeu-se Deus de ter feito o homem na face da terra. Pronto, arrependeu. Deus virou as costas para nós, porque nós só queríamos saber de prazer na carne aqui na terra, tá certo? E vem se arrastando até o dia que ele se depara com quem? Com Moisés. Ele viu que Moisés era um homem que acreditava,
porque já era de uma nação crente. A família de Moisés era crente. Era um povo que acreditava nos profetas. E Deus, ele vê que Moisés, incansavelmente, ele defendia o povo de Deus, a nação dele. Ele brigava, ele matava pela nação de Deus. Você pode ver que teve uma hora que Moisés, ele vai defender um patriota dele e mata o Egito lá. Ninguém viu ele matar, mas Deus que estava no céu sabia o pecado que Moisés tinha feito. Aí Deus, ele pega, ele olha para Moisés e aí ele coloca regras. Fala: Moisés, eu vou dar uma opção para o meu povo entrar no reino dos céus e ser meu filho, porque se tornaram criatura. A criatura quer se tornar mais sábio do que o Criador. Então eu vou colocar regras no meio do meu povo. E aí Deus, ele começa dizendo assim, ó, livro de Êxodo, no capítulo 20, eu vou ler alguma parte aqui e vou pular, tá bom? Presta atenção. 20. Então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor, o Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a ela, e nem as servirás, pois eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê que o texto, Deus, ele começa literalmente dizendo assim, deixa eu falar assim, para você entender. Irmão Félix, eu te fiz aquele portão lá, eu coloquei para o senhor, mas o senhor não retornou para mim. Agora eu preciso que o senhor só fala não. Eu preciso do Félix aí. Quando o Félix decidir, eu faço para ele, e agora ele não quer fazer para mim. Para você entender a sua situação diante de Deus, como é que é, tá bom? Aí o Félix, ele vai e chega lá no filho dele e fala: o Carlos, ele colocou para mim esse problema aqui, mas ele está jogando na minha cara. Tá certo? Ele está jogando na minha cara. Eu já não vou aceitar mais nada que ele vai fazer, porque ele é aquela pessoa que faz e depois joga na cara. Tá certo? Então Deus aqui, ele está jogando literalmente na cara de Moisés. Você lembra quando você estava preso? Você lembra quando essa nação do Egito estava lá no Egito preso? Fui eu. Eu que soltei, viu? Eu lembro das pragas que eu enviei lá para poder amolecer o coração daqueles soldados valentes que não tinham misericórdia de vocês. Eu que soltei vocês. Agora eu quero que vocês vivam para mim. Vai, Moisés, diga ao povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Em troca disso que eu tirei vocês do Egito, eu não quero, é ordem, não farás para ti imagem de escultura, não farás semelhança alguma
do que há em cima no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, no fundo do mar. Porque eu sou o Senhor teu Deus. Glória a Deus. Deus, ele incumbiu um homem, para poder levar essa palavra. Por quê? Tem coisas na minha e na sua vida que Deus, ele não pode fazer. Ele não pode chegar na minha vida. Eu gosto da água com gás. Eu acredito que tem muita gente que não gosta. Tá certo? Ele não. Mas, irmão, isso vai crescer seu bucho. Isso faz mal. Então, eu estou morrendo pelo gosto, certo? Eu estou me matando pelo gosto meu. É a consequência de tudo que você faz. Você vai viver, você vai ter consequência na sua vida em tudo que você faz. E Deus, ele quer nos poupar dessa consequência. Que aquela consequência, que essa consequência aqui é a consequência de Adão e Eva, nossos pais, lá no Egito, lá no Éden, que pecou e desobedeceu. Quando eles resolveram desobedecer a Deus, eles apareceram diante de Deus assim, ó, tampando a Deus. Então, quando eu e você, nós não damos ouvido, não damos crédito, e nem faz a vontade de Deus, porque hoje o Deus meu, o Deus seu, não é o pastor. O irmão Carlos está pregando porque ele está fazendo a vontade de Deus. O irmão Félix prega porque ele faz a vontade de Deus. Não porque nós temos salário da Sínodo de Belém, ou da Assembleia, ou da Deus é Amor, ou de qualquer outra denominação. Não, nós pregamos porque nós achamos que nós devemos uma obrigação a Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós pregamos por obrigação que nossos pais negligenciaram lá atrás. Então hoje, eu e você, o que nós fazemos aqui hoje, nós fazemos por amor a Deus. Aleluia, glória a Deus. Nós entendemos que os nossos pais, já não estou falando de nossos pais, Adão e Eva, eu estou dizendo de nossos antepassados, os nossos tataravô, bisavô, avô, pai e mãe lá atrás. Eles nos ensinaram nós a ajoelhar na imagem, no altar, acender uma vela, acender vela do nosso tamanho, fazer promessa de subir a escada do joelho. Antigamente, o sacrifício era expiar o seu pecado por sangue de um novilho, eu não sei se explicar para você, porque eu confundo bode, ou cabrito, ou ovelha, eu confundo esses bichos aí, mas vamos dizer do cabrito, tá certo? A ovelha deve ser cabrito. A ovelha é o mesmo jeito, a ovelha tem o gosto, né? Aí o cabrito é diferente. Pronto. A Bíblia diz que ovelha, não é verdade? Eles vêm cá, trazem uma ovelha sem mancha, sem mácula. Ovelha e bode. Quer dizer que pertence ao caprino e ao ovinho, quando quer falar que é ovelha, né? É dois animais de pele diferente. De pele diferente. Então, um dos dois, presta atenção, o irmão Félix falou de dois, tá certo? Por que ele está falando de dois? Ele já falou e já deu uma explicação para vocês. Um é diferente do outro. E gosto, o seu gosto pode ser diferente do meu. O nosso gosto é diferente de Deus. Às vezes eu gosto dessa água com gás que eu falei, mas Deus não gosta. Às vezes eu gosto de falar um palavrão e Deus não gosta. Às vezes eu gosto, você gosta de olhar para um homem, eu gosto de olhar para uma mulher, eu gosto de pensar diferente, mas Deus não gosta. Nós aprendemos que tudo isso aqui fora
forma briga e homicídio, é contenda. E Deus não gosta de contenda. É Deus, aleluia. Paulo disse que haveria diversidade de ministério. Haverá diversidade de ministério, mas há um só Deus. O Pai, Ele não está aqui e mandou o Filho e o Espírito Santo nas outras igrejas. Ele trouxe você aqui, e aqui só tem uma palavra dizendo assim, ó: honra a casa que você foi chamado. Acabou. Deus te trouxe aqui, Ele quer que você aprenda aqui, Ele quer que você, em nome de Jesus, acredite na palavra. Por quê? A palavra não é minha, não é do Félix, não é do missionário Josias, não é da diretoria da matriz, não, é a palavra de Deus. É o dono da casa que está aqui. E quando se fala dono da casa, está se falando da palavra. Que ele diz assim, ó, às vezes a igreja não tem costume de olhar a falha de irmão e falha de pastores? Sim ou não? Tem que ser sincero. Sim. Pois é. Agora aqui, quando eu olho para a vida do irmão Félix, eu estou esquecendo de olhar para a palavra. Que a palavra de Deus está dizendo assim, ó: ainda que o homem seja infiel, ainda que o homem seja desobediente, ainda que a mulher que pare um filho, ela abandone o filho, assim diz o Senhor: eu mesmo não desampararei. Ainda que o homem negue a minha palavra, eu mesmo serei fiel à minha palavra. Porque Deus não tem compromisso comigo. Irmãos, Deus não vai entrar na dimensão terrena da sua vida. Ele não marcou estar aqui hoje porque eu iria pregar aqui. Se você fosse pregar aqui, às vezes não chama você para pregar, fala: eu dou para pregar. Pregar não é dom. Eu não estou falando heresia, não. Tem milhões ali assistindo nós ali, ó. Se você não dá crédito aqui, não receber essa palavra aqui, ó, lá fora eles vão dar crédito e vão receber. Para mim não importa. O que eu não posso é morrer e pagar pelo teu erro diante de Deus. Deus, ele diz assim, ó: ide a todo mundo, ó, ministro e missionários, vocês vão tudo no mundo, vão anunciar a minha palavra. Vocês andando, pode pôr a mão lá e curar, que eu vou curar aquelas pessoas. Deus não fala isso. Ela está escrito uma palavra anônima, não tem nome, não tem unção nenhuma, não tem o verbo masculino ou feminino, não. Ele está dizendo assim, ó, ele está dizendo assim, ó: você leu a Bíblia? Essa Bíblia aí que você está lendo é Deus, é meu, eu sou seu Deus. Você quer ser abençoado na sua vida? Então fale lá que eu estou voltando, viu? Fale que eu estou voltando, e eu não voltei ainda porque eu quero misericórdia. Eu não quero sacrificar essa nação, não. Eu quero que essa nação se converta, chegue ao meu caminho, porque então virá um fim e eu levarei a minha igreja para o meu reino. Então nunca tente você uma dimensão, trazer Deus para a sua dimensão, para a sua vida terrena. Isso não funciona. Isso não vai dar certo na sua vida. Você não vai ser curada, você não vai ser abençoada, você não vai entender nunca a palavra de Deus. Você pode fazer o que você quiser, você pode morrer na igreja, você vai morrer e vai morrer rápido, e vai enfrentar o julgamento da ira de Deus. Porque Deus, Ele mora nos céus, e eu e você mora aqui na terra, no meio do problema. Você olha um homem ali e fala: nossa, que velho bonito. Nossa, imagina eu com esse homem. O homem olha uma mulher e fala: não, eu tenho a minha em casa, mas eu estou de saco cheio, estou cansado. Olha, imagina eu com essa mulher. Hoje está na moda aí das novinhas.
diabo destruindo família para poder os homens ficar com novinha. Essa novinha, para você que está na internet, essa novinha, ela vai te levar você para o inferno. Ela vai te levar você para o fundo do poço. Porque Deus não destrói uma família para construir outra. É Deus, aleluia. Deus é um engenheiro. E Ele só fez o mundo porque família pertence a Deus. Diabo não tem família. Diabo tem a terra, destruidor. Aí ele começa assim: não terás outro Deus diante de mim, não fará para ti mais de estrutura, e nem semelhança alguma do que há nos céus, na terra ou da água debaixo da terra. Isso aqui é o Pai de Deus, é uma foto. Está proibido. Está proibido. Isso aqui é a mãe de Deus. É uma foto só, de estimação. É consideração. É uma foto. Não estou dizendo que é, mas se for, está proibido. O irmão Carlos fez muito milagre. O missionário Josias fez muito milagre. Ele fez, eu fiz no meu tempo, no tempo dele. Cada pregador Deus vai usar de uma forma. Irmão Félix vai usar de uma forma. O tempo do irmão Félix, quando chegar aqui, Deus ele vai parar de usar ele e pronto, acabou. Vai falar: não, eu vou usar meu servo até o tempo que chegar, que eu determinei. Passou esse tempo, acabou. E hoje a gente encontra pessoas dizendo aqui no meio da igreja que Deus não usa mais o missionário, Deus não usa isso, não usa aquilo, Deus não usa a irmã, Deus não usa. Irmão, não quero saber. O missionário, com toda a debilitação dele, ele está indo na igreja. Com toda a debilitação dele, ele vem, ele prega com aquela certeza que Deus ele vai voltar e que as primícias vai subir. E se a primícia é santa, a igreja também é, em nome de Jesus. E é isso que importa. Nós não podemos olhar falha, defeito. Quando nós olhamos lá, nós esquecemos da palavra. E para nós agradar a Deus, Deus está dizendo: vocês gostam de imagem? Eu não gosto. Vocês gostam de servir outros deuses? É problema de vocês, o preço, a consequência vai chegar. Vocês gostam de estar em prostituição? Vocês gostam de estar defamando um outro? Vai ter consequência para você. Você pode ficar na minha casa o tempo que você quiser, que ninguém vai te pôr para fora, que isso é ordem do Deus. Deus ele falou assim: é lícito que irmão Félix parece que é do norte, aí ele já teve plantação, tá certo? Quantas vezes que esse homem, quando mais novo, ele plantou e foi alguém lá e bagunçou a horta dele? Ou às vezes até o inimigo, porque o inimigo ele usa quem ele quer. Quantas vezes que o irmão Félix plantava de dia, aí de noite ou na madrugada a galinha lá se escava e tirava toda aquela semente, bagunçava tudo. Foi gente mesmo, tá certo? Aí começou a nascer. Não começou o zoinho? Não começou o zoinho lá na plantinha? Aí ele pega e fala assim: meu Deus, será que isso aqui é mato ou não é semente que eu plantei? E ele não podia arrancar. É isso que Deus está dizendo. É lícito que o trigo e o joio cresçam junto, para que não venha um caso de eu arrancar o joio e mandar o trigo embora. Às vezes tem pastores, eu não vou falar o nome porque eu conheço, estou tentando tirar, eu conheço, tá certo? Deus, quando ele chega em Israel, a Bíblia diz assim que ele ia para a casa de Zaqueu.
E ali chega uma prostituta. Ela estava cansada daquela vida. Aí aquela prostituta, ela chega, ela determinou. Quando nós falamos determinou, é você, a igreja, que tem que ter determinação. Não, eu vou mudar. Eu vou mudar. Aleluia. Se a pessoa quiser me falar, me xingar minha mãe, meu pai, eu vou ficar quieto. Deus vai me dar força. E orar para isso. Orar para isso acontecer. Deus vai lhe dar força. É na hora que você precisa. Para você ficar quietinho. Porque nossa briga não é com a carne. E nem com o sangue. Mas com as obras de Satanás. Quantas vezes que você viu? De vez em quando eu pego a Dona Santa, eu falo com ela. Está vendo uma princesinha assim? Não vou nem falar apontar o dedo assim, mas vou falar, está vendo essa princesinha? O inimigo usa uma pessoa para estrupar, esquartejar e jogar fora, tá certo? E aquele mesmo inimigo, ele vai querer te afastar do reino do céu. Ele vai querer te trazer mais para o reino das trevas. Aí você começa, essa desgraça tem que morrer. Esse maldito tem que pôr fogo nele. Mas essa prostituta, quando ela determinou para ela, eu tenho que mudar de vida. Eu vou conhecer esse Nazareno e eu quero mudar de vida. Eu quero mudar o meu jeito de ser. Ela chegou determinada. O que é isso? Tomar posse. Corrigir as nossas falhas. Ainda que o inimigo ele coloca na sua mente. Se você não falar, você vai morrer. Vai dar um infarto. Você vai morrer de nervoso. Que nós morremos e vamos para o céu. Mas morremos santo, cumprindo a palavra de Deus em nossas vidas. Porque Deus ele é santo. Quando essa pessoa fez isso, estrupou, esquartejou, quem usou ela? O inimigo. Demônio da carne. Aí ele pega, ele vai, usou aquela pessoa, agora ele aprontou, tá certo? Lembra quando você falou alguma coisa para alguém e depois se arrependeu? Pronto, o inimigo usou você para falar, agora ele pulou fora e ali está, vamos dizer eu, ali está o irmão Carlos agora arrependido. Por que eu fui fazer isso? Meu, eu fui falar isso aí, meu. Por que eu me arrependi? Porque o diabo que me usou caiu fora, eu estou sozinho ali. Você está entendendo? Não. A palavra aqui está dizendo outro. Então, irmãos, não matarás, não farás para ti mais escultura. Aqui, ó. Não farás para ti mais escultura, já ali. Não te encurvará elas que entra outros religião, tá certo? Ao qual eu mesmo frequentado, quero ser do espírita, tá certo? Não te encurvará elas, nem a seguirá, pois eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me odeiam, me aborrecem. Ou seja, assim, o pecado que está em mim, ele foi aplicado por alguém. Eu não falei de nosso tataravô, da nossa tataravó, bisavó. Tem um outro nome que fala antes, tem nome para tudo hoje, entendeu? Da nossa tataravó, tem aquele outros avós, outros pais, e assim por diante. Vem de geração em geração, e esse erro está sobre mim, sobre você. E hoje a palavra de Deus está dizendo assim para mim, para você: Deus não vai voltar na terra mais. Ele esteve aqui, escreveu, os discípulos escreveu, trouxeram pergaminho, a ciência se multiplicou, porque já multiplicou lá atrás, viu? Que era colocado num rolinho de livro assim, ó. Aí o cara tinha que escrever, e vai escrevendo embaixo e vai enrolando.
Vai enrolando, vai enrolando. Hoje não, hoje esse rolinho de pergaminhos se tornou palavra de Deus, Bíblia, livro. E esse livro para nós hoje é Deus. Agora, você crê em Deus, você acredita em Deus, você acredita na sua salvação, em nome de Jesus, então dê crédito à Bíblia. Acredite. Quando você vê um irmão errado aqui, ou que alguém falar besteira aqui, em nome de Jesus, eu subi aqui no culto, o irmão Carlos falou um monte de besteira. Ore por mim, me apresente diante de Deus. Fala, oh Deus, teu servo está com problema. Ele vai machucar alguém com essas palavras. Pai, antes de eu falar alguma coisa, de alguém falar alguma coisa, Pai, envia teu Espírito. Que teu Espírito corrija teu servo. Eu não posso tomar o lugar de Deus. Eu não posso fazer um julgamento da irmã Rosa, da irmã Nenê, ou de qualquer um de vocês. Eu tenho que orar por vocês. E da mesma forma, a igreja, nós fazemos assim, irmãos, nós estaremos em obediência a Deus. Mas lembra, o que nós lemos aqui? Eu li apenas 4 não, tá certo? 4 não eu vi aqui. O que eu quero dizer com esse não? Às vezes o não, primeira coisa, o Sarmano é meio de uma prova, não. Irmão, vai uma coisa, não. Às vezes as nossas visões é diferente. E esse não é não de ruindade. Vocês vão enxergar eu como ruim. Mas aqui na Bíblia, se você for analisar segundo a analogia teológica, esse não é um não de cuidado para mim e para você não ir para o inferno. Amém? Palmas para o Senhor. Que Deus abençoe vocês. Eu espero que Deus tenha nos ensinado um pouquinho, porque Ele tem um monte de coisa a nos ensinar, ao qual o tempo é pouco para nós. Tá certo? Eu falei do tempo nas nossas casas e estou falando do tempo aqui na igreja. Nós temos que respeitar. Tá certo? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês. Vamos fazer a parte material? Em nome de Jesus. Para você que está assistindo em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe em nome do Senhor e até a próxima quinta-feira em nome de Jesus na campanha em Santo Amaro. Você que está se vendo no canal, entre no canal, se inscreva, acione o sininho, ajuda o canal a crescer, porque eu nunca ganhei dinheiro, mas se entrar dinheiro é para a igreja do Noronha. Eu já falei para a Kate, entendeu? Eu não sei como é que mexe com esse negócio. Se der dinheiro é para cá, que é para a manutenção da casa de Deus. É conta de luz, é conta de água, é uma tinta para comprar, é uma cadeira para comprar, é um som, é um microfone, tá bom? Para você que mete o pau nas ofertas. Hoje eu não cortei a oferta não. Eu estou dizendo para vocês, estou explicando. Deus não precisa de dinheiro. Mas nós precisamos, porque paga aluguel, paga a conta de água, paga a conta de luz, e nós temos família para cuidar e vivemos do nosso salário. Paz do Senhor Jesus.